Senhores, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar aí uma desmontagem do motor de partida de um Peugeot 207 D6 G3, o código dele. Partida bem suja aí, né? Isso é normal de qualquer partida. Partida valeu. Então vamos começar. Aqui embaixo, ó, você consegue observar aí. Nós temos dois parafusos T20, tá? Torque 20. Geralmente a gente começa a desmontagem por esse parafuso. Essa forcinha aqui antes, ó. E depois tiro na chave, né? Então vamos dar uma afrouxada também, não vamos tirar ele total, ó. Em cima do automático é uma 13, tá? Uma porquinha 13, se não tiver o soquetezinho aí, você consegue tirar com uma 13 boca estrela, né? Alguma coisa do tipo aí. Aqui em cima, ó. Esse aqui é o porta-escova com tampa já. É uma 7mm. Vou tirar com a parafusadeira aqui para ser mais fácil. Saiu os dois parafusos que fixam aí a tampa, a bobina e tal. E aqui a gente vai tirar a tampa, certo? Então tá vendo, ó, aqui já é tampa, né, que fecha o motor de partida junto com o porta-escovas. Tá vendo? Segura com o dedão, puxa aqui, ó. Saiu a bobina, tá vendo? Ela é toda um imã aí. Então tá bem suja, né? Isso é normal também, um pouco de óleo aí dentro. Isso aqui a gente vai lavar e vamos deixar ela zero bala. Pois bem, temos o induzido em mãos, ó. Esse induzido aqui é diferenciado porque o coletor é em cima, não é dos lados. Geralmente as escovas pegam do lado. Esse aqui valeu, né, do Peugeot, é da parte de cima. Então as escovas vão assim, ó. Ó como é que ele faz ali, ó. O induzido fica dessa forma aqui, ó, tá vendo? Então as escovas ainda estão bem legais aqui, certo? Induzido aí do lado. Sai uma tampa. Sai uma tampa que protege aqui as engrenagens da planetária. Vou mostrar mais de perto, ó. Então essa tampa vai aqui, ó. Tá vendo? Desse jeito, ó. Essa roela aqui, mais ou menos, ela fica pro lado de cima aqui, justamente para o induzido não ficar roçando esses fios aqui do enrolamento do induzido aqui, tá? Então se colocar assim, ó, não vai dar certo, né? Ela tem que ser dessa forma aqui, tá vendo? Chegamos aqui na planetária. Agora, como eu falei, como o parafuso está meio frouxo aqui do automático, ó, a gente vai tirar ele aqui mesmo na mão, tá vendo? Então saiu os dois T20 aí, tá vendo? Caiu lá, depois eu pego. Ó, saiu os dois T20. Eu quero mostrar aqui, ó, da parte de cima para vocês verem como é que é. Ó. Então aqui na planetária, né, ele, tá vendo? Você consegue tirá-las, já consegue analisar aqui também, ver se de repente não tem nada, né, comido aqui, ó. A planetária já tá legal. Ó, automático saiu. Depois temos uma mola aqui que faz, né, o impulsionamento do automático. Essa peça aqui que acabou saindo antes, ó. Isso aqui é como se fosse um baquelite que vai para segurar o garfo aqui do motor de partida, tá vendo? Também, ó, ela só sai aqui para cá. Depois aqui, né, a gente tem já, conseguimos tirar a planetária junto com o Bendix e o garfo aqui junto com o organizado aqui em bancada. Geralmente a gente faz um vídeo assim pro cliente, né, com ele já organizado, explicando o que está acontecendo aí. Então tá aí de perto todos os componentes, ó, né? E qual que é o real problema aqui? Eu já vou mostrar para vocês. Nós temos um problema de automático, tá? Eu vou testar ali depois para vocês verem como que se testa aí o automático. Mas vamos lá. Um teste bem prático aqui também, que é o teste do induzido. Esse teste de lâmpada aqui a gente faz uma isolação em massa, um teste com 220 aqui para a gente saber, como eu falei, se a massa aqui não está em curto, né, com o coletor de induzidos. Testa lá para a gente, claro, por favor. Segura as duas pontas aí. Então, ó, essas duas pontas, né, ela vai fazer uma ligação lá para a lâmpada, ó. Então, quando você encosta uma ponta na outra, né, a lâmpada 220 lá acende. Se ele tiver em curto, que é na massa aqui, para o coletor lá, ele vai acender a lâmpada, tá? Então, ó, você vê que não. Encosta uma ali do lado, Flávio, lá no ferro. Ó, você viu? Ele acendeu. Agora lá no coletor, né, ele não acende. Isso quer dizer o que pra gente aí? O induzido está em perfeito estado. O restante, né, as coisas aí são no visual.
Então a gente tá vendo aí, né, no visual que o resto dos componentes aí estão ok, certo? O que acontece, ó? Automático nada mais é do que uma bobina que tem aqui de campo, né? Que quando você fecha um positivo aqui, né, ele manta essa bobina e puxa esse pistão para cima, né? Ele puxa para cima lá, fazendo com que o motor de partida ative, né, e faça o Bendix subir para pegar na gremaleira do carro lá. Então o que acontece para a gente testar aqui, ó? Você vai ter um positivo e um negativo, certo? Ó, negativo a gente vai colocar aqui pro lado de fora do automático e positivo a gente vai colocar aqui nesses pinos aqui. O que que acontece lá dentro? Lá dentro ele tem um anel de cobre, que esse anel ele sobe e faz tanto esse parafuso quanto esse unirem, certo? Então a gente vai saber aqui se ele está passando, né, através do positivo aqui, ó. Então vamos lá, você pode ver aqui que quando a gente coloca o positivo aqui, ó, dá pra ver aí, ó, saindo. Então tá vendo que tem uma faísca ali, ó? Ele tem uma faísquinha. Quando você coloca no de cá, tá vendo que não tem? Então só se você apertar muito ele lá, ó, ainda sai meio pouco, tá vendo aí, ó? Agora se você deixar ele um pouquinho afastado, vocês conseguem pegar lá, ó, ele já não passa, tá vendo? Aqui pro lado de cá já passa. Então o que acontece? Quando tá lá no carro montado, ele não tem força suficiente, né, para jogar o Bendix para cima e fazer o motor de partida funcionar. Esse teste aqui ainda vai, ó. Você aciona o positivo aqui, ele joga lá o pistão para cima. Agora aqui, que é onde a gente precisa que passe lá o positivo, só se você forçar muito ele aqui para baixo, ó. Aí ele passa. Agora do contrário, ó, só passa esse aqui, aquele lá, ó, tá vendo? Pode fazer à vontade o positivo ali que não passa. E o pulo do gato, ó. Aqui tá o induzido, ó. Eu coloquei ele numa furadeira que a gente tem de mão para conseguir lixar o coletor aqui em cima. Tá vendo como ele tá escuro aí, ó? Então um pedacinho de lixa também não pode ser muito grossa, tá? Uma lixa fina. Ó, você vai ligar a furadeira e vai deixar a lixa fazendo o serviço dela aqui, ó. Deixa eu aumentar a velocidade aqui. Olha aí, ó. Questão aí de segundo. A gente já tem o coletor lixado aí bem uniforme, tá? Olha a diferença aí. Qual que é outro pulo do gato aqui, ó? Você vai afiar uma faquinha, qualquer coisa, uma lâmina de serrinha, para você passar aqui nesse intervalo entre cada lâmina do coletor, ó. A gente chama isso aqui, quem faz motor de partida aí, de rebaixar as micas. Então você vai passar, aproxima pra gente aí, Flávio. Você vai passar, ó, bem aqui nesse intervalo, ó. Você vai vir limpando a sujeira que ficou aqui, ó, tá vendo? Rebaixar a mica. Então você evita que cada lâmina dessa do coletor, uma interfira na outra. Partida já totalmente limpa, pintada. Esse aqui é o padrão que a gente trabalha, ó. Esse aqui você agrega valor no serviço aí pro cliente, né? Olha aí, ó. Show de bola, tá? Então, automático novo tá aqui, ó. ZM, não tirei do plástico ainda, na montagem ali vocês vão ver. Mas já vamos deixar o código aí do ZM, ó. Vou pegar aí o mancal dianteiro. Começar com uma graxinha aqui na bucha, ó. Certo? Já vamos lubrificar a buchinha aí pro lado de dentro, ó. Tá vendo? Lubrificado, vamos colocar o mancal aí na morsa. Certo? Ó, bem preso, para acabar não derrubando aí e de repente quebrar, né? Primeira coisa aqui, ó, vamos para a planetária, certo? Já tá lubrificado aqui, mas é só para você poder entender, ó. Lubrificar aqui a parte do Bendix, tá? Se você quiser, você pode desmontar, tirar essa trava aqui fora e lubrificar o eixo. Ele já tá lubrificado aqui, por isso que eu não fiz isso, tá? Só para você poder entender. Então vamos lá. Aqui no eixo também já lubrificamos a bucha lá, mas dá para passar um pouquinho de graxa, não precisa ser aquela melequeira de graxa, tá? Pode ser aqui tranquilo mesmo.
E aí nós vamos partir pro garfo aqui, ó. O garfo tem uma posição correta, você encaixa ele, ó. Encaixa ele aqui, ó. Na outra posição também não dá, é uma posição só que ele vai entrar e vai ficar exatamente dessa forma aí, ó. Eu gosto aqui onde ele corre, ali no mancal, passar uma graxinha, aqui e ali. E aqui também no Bendix, onde ele vai no Bendix ali, ó. Eu também gosto de passar uma graxinha, para ele não ter desgaste, embora esse plástico aqui, né, seja específico para isso, mas eu gosto de fazer isso aí, ó. Então olha a maneira que vai encaixado aí, né, o garfo no Bendix, tá vendo? Assim que vai, nós vamos introduzir ele lá. Não tem segredo, ó. Essa planetária aqui ela não tem lado, tá? Da maneira que ela encaixar aqui, ó, tá correta, tá vendo? Tem que ficar exatamente assim. Agora a gente vai lubrificar a planetária, ó. Vamos colocar graxa nos pinos. Depois vim com as 3 engrenagens. Tá vendo aí, ó? As 3 engrenagens, ela também não tem lado, tá? O lado que ela entrar aqui tá ok. Isso aqui não precisa você colocar muita graxa. Ó, mais que isso aqui não precisa de graxa, tá? Tá vendo? Aqui tá perfeito de graxa que tem. Essa tampa, como eu falei, ó, essa tem lado. Se colocar para cá vai dar ruim, começa a pegar a engrenagem lá aqui e não vai ficar legal. Então, se você observar, ó, ela tem essa roelinha que fica pro lado de cima, ó. Também encaixa perfeito aí, tá vendo? O que a gente vai fazer agora? Vamos vir com o induzido, ó, o induzido encaixa lá tranquilamente, tá? A parte aí do induzido aqui tá montado legal. Vamos lá, automático, como eu falei, né, novo. 0 milhão. A gente vai encaixar a mola, ela fica encaixada dessa forma aqui para encaixar lá pro lado de dentro do pistão, tá? Eu gosto de passar uma graxinha aqui pro pistão correr melhor. Então é só um pouquinho também, tá? Não precisa lambuzar inteiro aqui que não há necessidade. Ó, tá vendo? É só para dar uma lubrificada básica ali, ó. E agora a gente vai entrar com o automático lá no lugar. Aqui por baixo montado mesmo, não precisa nem tirar ele do lugar, ó. Você deixa ele desse jeito aqui, ó. Você vai encostar os parafusos, tá? Depois que tiver a partida montada, a gente vai dar o aperto final nesses parafusos aqui daí. Agora a gente vai vir com a bobina, certo? A bobina tem lado também, ó. Esse pino aqui, ó, tá? Esse pino aqui, ó, ele tem, consegue ver daí, ó? Ele tem uma cava. Ele tem uma cava do lado aqui, ó. E esse pino aqui da bobina encaixa, tá vendo? Então mais uma vez a gente vai segurar e vamos colocar lá, ó, encaixou. Vamos com o porta-escova, foi o mesmo do cliente, como eu falei, as escovas estão inteiras, tá? Foi somente pintado aí, né, lavado e tal. A gente vai colocar ele no lugar. Vamos colocar os 2 parafusos aí, né, para finalizar o aperto aqui da bobina. Como eu já tinha falado, é um 7 mm. Vamos dar um primeiro aperto aí com a parafusadeira. Depois a gente aperta, né, com a chave ali para dar o torque final. Colocado aí a tampa, vamos colocar, né, o positivo, dar uma apertadinha, tá ok. Então veja, basicamente, né, a partida ela tá aí montada, basicamente tá montada. A gente vai dar agora o aperto final, né, aqui nos parafusos de cima que prende a tampa, ó, 7 mm. Ó, tá vendo? Na parafusadeira ele não foi tudo. A gente vai dar mais uma apertada, não apertar tanto, porque senão tem perigo de quebrar essa tampa. Apertamos aqui, agora a gente vai virar e apertar os 2 parafusos que eu falei aqui, ó, que são os T20, tá? Vamos dar essa apertada. Ó, ainda deu mais umas 2 voltas. E tá montada a partida aí, ó. Certo? Olha, né, a qualidade do serviço, consegue agregar valor aí pro cliente. Na bancada aqui, a gente tem uma bancada de teste. Aqui sai um positivo nesse cabo preto, ó. Eu já gosto de colocar as marquinhas de garantia, tá vendo aí em vermelho? Olha, as marcações de garantia, tá?
vai testar aí para vocês verem. Aqui é o positivo, ó. Então é um corrente direto aí da bateria que a gente coloca aqui, certo? Aqui desse lado, ó, no pequenininho aqui é o partida, tá? Vai colocar o partida aqui, ó. Aqui tá colocado o motor de partida para testar ele em bancada. Filma o Bendix lá, dá uma partida, aí ó, 0 bala, tá? Vê que a gente tem ali uma chave, é como se fosse uma chave de ignição, tá vendo? Ele bate na partida lá, funciona aqui, ó. Pode soltar. Aí que joia. Tá vendo? Certo, turma? Então assim, finalizamos aí o vídeo, né? Ficou show de bola. Eu e o seu Flávio aí, ó. Seu Gibão nos ajudando. Vamos lá. Deixa um like aí pra nós, se inscreva no canal. Compartilhe os nossos vídeos aí. Tamo junto. Valeu, um abraço.